Ok, vamos fazer mais uma questão. Essa questão trata da derivada de uma função composta. E para isso vamos usar a regra da cadeia. Precisamente a questão pede para você calcular a derivada de f composta com u no ponto 1, sendo f de u igual a u ao quadrado e u de x igual a x ao cubo menos 4. A regra da cadeia diz o seguinte, que para você derivar uma função composta, você precisa derivar cada uma das suas componentes e multiplicar os resultados. Em outros termos, a derivada de f composta com u vai ser f' vezes u'. Só que você tem que ter um cuidado. Você vai perceber daqui a pouco que a f e a u são funções que atuam sobre pontos diferentes. E isso tem que ser respeitado no momento que você for calcular a derivada. Então, o primeiro passo para resolver a questão é entender o que é essa função composta. Então eu vou escrever aqui solução, e vou escrever em primeiro lugar o que é f composta com u, não no ponto 1, mas num ponto x genérico. Então f composta com u de x, isso daqui nada mais é do que f de u de x, né? O que caracteriza uma função composta, que são ações sucessivas. Então você percebe que você tem o x, a variável inicial, aí você calcula u de x, ou seja, você já fez uma transformação, e sobre esse resultado é que a f se aplica. Então perceba que f e u aplicam-se sobre pontos diferentes. U aplica-se sobre x e a f aplica-se sobre u de x, ou seja, sobre u, conforme a fórmula evidencia. Então aqui nós temos a composta. Okay? E, conforme eu havia dito, a gente sabe que, pela regra da cadeia, a derivada dessa composta, então a derivada dessa composta no ponto x genérico, isso daqui vai ser f', vou deixar um espaço, vezes u'. Agora eu vou colocar aqui entre parênteses, f' de quê? U' de quê? É muito simples. Perceba que a função u ela aplica-se sobre x, então a sua derivada, que é u' deve se aplicar sobre o mesmo ponto. Já a f ela se aplica sobre u de x. Então a derivada de f, o f', tem que ser aplicado sobre o mesmo ponto. Então já que é f de u de x, f' também de u de x. Acabamos de aplicar a regra da cadeia e, conforme eu havia dito, a derivada da função composta ela depende das derivadas de cada uma das componentes. Então eu preciso calcular f' e preciso calcular também u'. Bom, então vamos começar calculando a derivada dessa componente aqui, né? Muito simples. Está aqui a tabela de derivadas. Então a gente tem essa clássica fórmula, né? A derivada de x a n é n vezes x elevado a n menos 1. Em particular, quando n é 2, a derivada de x ao quadrado é 2x. E a derivada de x ao cubo, que também usaremos daqui a pouco, 3x ao quadrado. Tudo isso tabelado. Então vamos lá. Vamos ver quanto vale f' de u. f' de u, muito fácil, já que f de u é u ao quadrado, f' de u é 2u. Pronto, vamos guardar isso aqui. Vou guardar isso aqui. Bom, a gente também vai precisar de u' de x. A gente tem que u de x é x ao cubo menos 4. Então o nosso u' de x é igual, derivando x ao cubo é 3x ao quadrado. Menos a derivada de uma constante é zero, então não precisa escrever. Então nós temos aqui três coisas que estão ligadas. Então
lembrando do que foi pedido. Foi pedido para você calcular a derivada de f composta com u, não no ponto x, mas no ponto 1. Então, a próxima etapa, só para finalizar a questão, é exatamente calcular a derivada no ponto que foi solicitado. Eu vou substituir o x por 1. Obviamente que para esse x igual a 1, vai corresponder um valor u de x, né? Bom, então vamos calcular o que foi pedido. Vamos lá. F composta com u, a derivada disso no ponto 1 que foi solicitado, é igual, basta trocar na fórmula o x por 1. Então isso daqui vai ser f' de u de x, agora o x é 1, vezes u' de 1. Pronto. Vamos começar com o mais fácil. Como é que eu calculo u' de 1? U' de 1, basta você ir na fórmula de u'. Já que u' de x é 3x ao quadrado, em particular, o nosso u' de 1, basta trocar o x por 1, 3 vezes 1 ao quadrado. 3 vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, vezes 3 vai dar 3. O nosso u' de 1 é igual a 3. Então isso aqui vai dar 3. Só que nós precisamos também do u de 1. Não mais u', mas u de 1. Nós vamos precisar de u de 1. Então, para calcular u de 1, a gente vai na fórmula do u, novamente, né? A mesma fórmula. Então, vamos na fórmula do u. Foi dado que u de x é x ao cubo menos 4. Então, quanto vale u de 1? Basta trocar x por 1. 1 ao cubo menos 4. E isso daqui vai dar 1 menos 4, isso daqui vai dar menos 3, sem problema. Então o nosso u de 1 é menos 3. Então vamos lá. Vamos guardar esse resultado e já vamos substituindo aqui. F composta com u' de 1, isso daqui vai ser igual a f' de... Bom, u de 1, nós acabamos de calcular, né? O u de 1 é menos 3. Então, no lugar desse u de 1, menos 3. Vezes u' de 1. U' de 1 nós também calculamos aqui. Ó. U' de 1 é 3. Então, esse u' de 1 é 3. Bom, agora você só está precisando, para finalizar a questão, do f' de menos 3. Lembrando que esse menos 3 aqui não é um x, é um u. Porque a f' ela se aplica sobre u de 1. Né? Então, o u de 1 é menos 3. Então, o u é menos 3 nesse momento. Então, para calcular f' de menos 3, eu vou na fórmula de f', que a gente fez aqui. F' está aqui. Ó. E nessa fórmula de f', já que eu quero f' de menos 3, eu vou trocar o u por menos 3. Então, vamos fazer isso. F' de menos 3 é igual, eu vou na fórmula aqui do f', f' de u é 2u, então f' de menos 3 é 2 vezes menos 3, e isso daqui vai dar menos 6. Então o nosso f' de menos 3 é menos 6. Ok? Então acho que já estamos em condições de finalizar a questão. F composta com u' de 1 é igual a f' de menos 3, que é menos 6, vezes o 3 que já estava aqui, e isso daqui dá menos 18, ou seja, f composta com u' de 1 é igual a menos 18, e essa é a resposta da questão.